Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre quais são os tipos de inteligência que existem. Então é muito comum no dia a dia as pessoas tentarem nos atingir nos chamando de burros, incompetentes. Porém, não é bem assim que a vida funciona. Infelizmente, na nossa sociedade, no campo de estudos, no mercado de trabalho, as áreas mais valorizadas costumam ser a área Olha eu, exprimendo meus desejos aqui. Infelizmente, a área de exatas. Ok, se você gosta de exatas, meus parabéns. Mas para nós, de humanas, biológicas, muita frustração às vezes. Então, para nós, né, essas pessoas de humanas biológicas que não sentimos a nossa inteligência valorizada, e para você que vive aí sendo chamado de burro, ou que você que se sente incapaz, eu tô aqui para mostrar os tipos de inteligência que existem. E não é bem só eu, porque em 1983, um psicólogo chamado Howard Gardner, alguma coisa assim, ele descreveu 9 tipos de inteligência e a gente vai ver esses tipos de inteligências agora. Então, o primeiro tipo de inteligência é a inteligência naturalista. As pessoas que têm esse tipo de inteligência são muito dadas aos seres vivos, às forças da natureza. Então, elas têm um dom ali para mexer com seres humanos, com, animais. Então, quem são essas pessoas? São caçadores no passado, são fazendeiros, são médicos, veterinários, aquelas pessoas que estudam furacões, porque todos nós temos vários tipos de inteligência dentro de nós. Temos algumas que são muito bem desenvolvidas e outras que nem tanto. Então, toda profissão mescla vários tipos de inteligência, então isso é muito comum. O próximo tipo de inteligência é a inteligência musical. Quem são essas pessoas? O que elas comem? Essas pessoas, elas conseguem distinguir ritmo, tom, timbre e essas outras partes da música que eu não conheço muito bem. Então elas conseguem reproduzir músicas, cantar, tocar. Então são muito aquelas pessoas, às vezes, que elas ouvem uma música uma vez e já conseguem reproduzir num piano, num violão ou qualquer outro instrumento. Então, o próximo tipo de inteligência é o lógico-matemático. Então é a galerinha aí bem remunerada da área de exatas, ou melhor do que nós de humanas, ou biológicas. Então essas pessoas elas têm capacidade de calcular, quantificar, entender proporções, elas têm a capacidade de transformar ali algo abstrato em algo real. Então, quem ali descobriu a gravidade, viu ali a maçã caindo e transformou aquilo numa fórmula, fez aquilo ter sentido de alguma forma. Então, essas pessoas normalmente costumam ser engenheiros, matemáticos, físicos, químicos e enfim, por aí vai. O próximo tipo de inteligência é o tipo existencial. Então essas pessoas elas têm capacidade de se envolver com o espiritual, de levar a fundo questões da vida, como a própria vida, a morte, o luto, etc e tal. Então essas pessoas costumam ser gurus, padres, monges, instrutores de yoga, astrólogos, toda essa área ali que envolve, o ser, o viver, essa parte mais abstrata da vida. Então o próximo tópico é a inteligência interpessoal. Então essas pessoas têm uma grande capacidade de entender e interagir com os outros, com o outro ser humano ali em sua frente. Essas pessoas conseguem se comunicar em linguagens verbais ou não, às vezes só em gestos, esse tipo de coisa. E esse tipo de inteligência requer muita sensibilidade, muita empatia, ter o feeling ali de ver quando a pessoa não tá bem, quando ali é um sorriso diplomático que ela tá dando. E essas pessoas costumam ser professores, atores, políticos, porque eles têm um dom ali de te enganar, enfim, psicólogos, etc. O próximo tipo de inteligência é o corporal sinestésico. Então são ali as pessoas que têm uma ótima união de corpo e mente, elas têm uma ótima coordenação motora, controle físico, elas conseguem ali, são aquelas pessoas que às vezes sabem dançar, sabe? Porque elas conseguem unir um movimento a um som, e isso para nós, pelo menos eu que não consigo fazer isso, é incrível. Então essas pessoas, sim, costumam ser dançarinos, lutadores, atletas, enfim, toda essa área que ali exige movimento, professores de educação física, personal trainers, enfim.
por aí vai. Então a próxima inteligência é aquela que eu me identifico muito, que é a inteligência linguística. Então, quem tem esse tipo de inteligência tem muita facilidade, ou pelo menos gosta muito de escrever, ler e, no meu caso, tentar falar. E essas pessoas, elas conseguem usar as palavras para se expressar, enfim, elas têm esse, entre aspas, dom com as palavras. E, em geral, essas pessoas, elas também têm muita facilidade na hora de aprender idiomas. E em relação à profissão, normalmente essas pessoas são escritores, jornalistas, poetas, palestrantes, enfim, toda essa área aí que envolve, né, o se expressar, a falar, etc. A próxima inteligência que eu vou falar agora, ela não é valorizada, tipo, no dia a dia, no mundo em geral, na sociedade em geral, mas eu acho que é uma das inteligências mais importantes a gente ter, e todos nós podemos desenvolvê-la, né, até o ápice, mas requer muita prática, que é a inteligência intrapessoal. Então, é a capacidade de se conhecer, de entender o que sente, por que sente e como superar isso. São pessoas que têm um autoconhecimento muito elevado, assim. Como você obtém esse tipo de inteligência? Bom, às vezes você nasce com ela, você, né, tem um conhecimento muito profundo de si mesmo, mas terapia ajuda muito, escrever ajuda muito, colocar o sentimento pra fora, aprender a se enxergar, não ter medo dos seus tabus. Essa é uma inteligência muito importante, principalmente pra gente poder viver feliz, né? Então essas pessoas costumam normalmente ser psicólogos, líderes espirituais, filósofos, enfim, essas pessoas, né, que tem ali uma parte delas mais elevada em relação a nós, meros mortais. O próximo tipo de inteligência também é muito bem valorizado, que é as pessoas que têm a inteligência espacial. Aquelas pessoas que usam vocabulário tipo, não deu tempo do computador renderizar. Eu não sei o que é isso, eu não sei se eu falei certo, mas normalmente é a galera de arte de uma empresa. Então, essas pessoas têm uma visão de 3 dimensões, assim, muito bem desenvolvida. Elas conseguem enxergar isso. Então, ali, quando elas têm uma imagem mental de um projeto que elas têm, elas, tipo, conseguem visualizar aquilo completamente. Elas têm um raciocínio espacial muito bem desenvolvido. Eles têm habilidades artísticas e gráficas muito boas. E também tem uma imaginação muito ativa. Então, normalmente essas pessoas costumam ser desenhistas, gostam de jogo de quebra-cabeça, são pintores, e também são aquelas pessoas mapas ambulantes, porque enquanto a gente tá ali se matando pra entender o caminho no Google Maps, aquela pessoa consegue, né, ter o caminho completo do local onde ela quer chegar sem precisar de indicação, nem nada. Então era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Pra finalizar, eu queria contar uma historinha rápida, tentar ser rápida. Tinha um garoto normal, o aprendizado o cérebro dele funcionava perfeitamente, até que um belo horrível dia, ele caiu e bateu a cabeça. Teve muito sangue, enfim, e o cérebro dele, tipo, meio que desandou, assim. Ele, tipo, sabia ler, e depois, sabe, não sabia mais ler. E ele tava com muita dificuldade de aprendizado. O cérebro dele era, tipo, era muito lento, assim, na hora de aprender. Então, ele, enfim, tem uma história de vida. Ele começou a tentar ler, lendo quadrinhos, etc. E ele morava em Nova York, então ele sempre procurava muito a escola do professor Xavier, porque, por acaso, o X-Men era o quadrinho preferido dele. E, enfim, aí ele viveu a vida dele, grande parte da vida dele, muito frustrado, porque ele, né, não conseguia aprender, tipo, não queria ser uma vergonha pra família, nem nada do tipo. Só que, né, tinha essa força que ele não conseguia controlar, que é o fato dele não conseguir aprender. Aí, um belo dia, ele desabafou com o pai de um amigo dele, e esse pai do amigo dele, tipo, meio que abriu os olhos dele, né? Perguntou o que ele queria fazer, o que ele precisava pra mudar a situação que ele tava. E ele falou, né, eu preciso aprender a pensar mais rápido, né? Eu preciso desenvolver meu cérebro de alguma forma. E aí, ele pensou, e onde a gente aprende? Ah, na escola. E aí ele começou a procurar diversas escolas, mas o que não falta é a escola ensinando a gente a fazer algo. Mas na época dele, pelo menos, eu não sei se já tem, enfim, não tinha nenhuma escola que ensinasse como se aprende, como o cérebro funciona no aprendizado, enfim. E ele queria muito aprender sobre isso,
E ele tem a história de vida dele, ele aprendeu sobre, o cérebro dele é muito bom, eu vi um vídeo, né, dele contando essa história dele. Eu posso ter errado alguma parte da história, porque eu vi um vídeo em inglês e, né, às vezes pode ter me equivocado em alguma parte, mas em geral essa é a história dele. E aí um belo dia ele foi contratado para fazer um treinamento numa empresa, acabou que ele acabou sendo convidado para conhecer o set de filmagens de X-Men. E essa é a parte muito engraçada, né? Tipo, muito legal. Porque, tipo, ele foi pro set, deu umas dicas pros atores de memória, etc e tal. E aquele menino que na criança era tão frustrado, né? Teve aquele momento tão difícil, ele conseguiu dar a volta por cima e a vida surpreendeu ele com no momento ele conhecendo o professor Xavier, a escola ali de mutantes, que ele sempre quis conhecer. Então, o que eu quero dizer com essa história? Você pode não ser inteligente, não ter aptidão para algumas coisas, mas existem coisas de que você é capaz sim, tipo, tudo que a gente... Sabe, essa história de que a gente não pode, que as pessoas dizem que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, é tudo uma mentira. Porque se a gente se empenha, se a gente vai atrás, conhecimento é uma coisa que se desenvolve, a gente aprimora, por isso que é tão importante estudar. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Se você, né, se você tem um sonho, se você é subestimado, sabe, tudo depende de você. Esse cara é um exemplo perfeito, né, da volta por cima. Então, eu pessoalmente, eu posso não te conhecer, enfim, meus vídeos não são muito populares, mas anyway, eu só quero dizer que eu confio muito no seu potencial, mesmo eu não te conhecendo. E eu estou sendo completamente sincera. E eu acho que você pode chegar onde você quer chegar. Então, valorize-se, desenvolva o tipo de inteligência que você quer, valorize as que você já tem bem desenvolvidas. E é isso. A vida é um constante aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, se você gostou, obviamente, não quero obrigar ninguém. E comenta, compartilha. Se tiver algum tema aí que quer sugerir que seja útil para a vida das pessoas, eu ia adorar escutar. E é isso. Um beijo e até a próxima.